Fala pessoal, agora eu vou mostrar como criar insumos, tá? Para que serve essa criação de insumos, né? Para a gente conseguir depois configurar a ficha técnica dos produtos, né? E depois saber qual que é o custo médio ali, né? Qual que é o custo desse produto, né, para o meu estabelecimento e como que eu vou precificar ele depois de saber o custo, tá? Então a gente consegue primeiro configurar todos os insumos que a gente trabalha, né? Para a gente conseguir também saber o que está faltando comprar, né? Então eu tenho lá ali uma hamburgueria, eu posso cadastrar, por exemplo, toda a carne que eu compro, todos os pães, né? O queijo, e aí eu vou configurar a ficha técnica dentro dos produtos e aí eu consigo ser avisado quando esses insumos estiverem acabando. Olha, está acabando o queijo, está acabando a carne, né? Então a gente consegue ter um controle maior da nossa operação, tá? Então eu vou mostrar como a gente faz aqui para criar esses insumos. A gente vai clicar aqui no menu, vai lá no cardápio, tá? Depois nós vamos aqui em insumos, tá? Clicando em insumos, eu já criei alguns aqui como exemplo, tá? Então a gente tem farinha de trigo, tem ovo, tem fermento, né? Depois eu vou mostrar uma configuração de massa também, porque a gente tem como configurar o insumo e depois a gente tem como configurar ficha técnica dentro de um insumo também, tá? Não só a ficha técnica do produto, eu vou explicar um pouquinho mais pro final do vídeo. Aqui, o que a gente consegue fazer, tá? Eu vou criar um novo insumo aqui agora, vou clicar em novo insumo, e aí tem algumas opções para a gente conseguir configurar, tá? Eu vou configurar um insumo básico aqui, tá? Então aqui a gente tem a categoria, a gente pode escolher uma categoria que já existe no nosso cardápio, isso aqui não vai influenciar em nada, tá? Ou então a gente pode criar uma categoria aqui do jeito que a gente achar melhor, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma categoria aqui, vamos criar uma nova aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, verduras, vai. Só para a gente ter uma categoria, tá? E aí eu vou colocar o nome do insumo aqui, só para a gente fazer um teste, tá? Vamos colocar tomate. Qual que é a quantidade inicial, né, que eu já tenho no meu estoque de insumo tomate, tá? Eu tenho qual a quantidade ali? É unidade, é quilo, tal? Eu tenho 10 unidades, né? 10 tomates. Ou então eu tenho 2 quilos de tomate. Eu tenho que colocar como eu compro, né? Como eu quero configurar isso dentro do meu insumo aqui. Então, por exemplo, eu compro o tomate por quilo, tá? Um exemplo. Então, eu vou dizer que eu somei aqui, eu pesei, né? E eu tenho 10 de quantidade inicial. Mas aí eu tenho 10 o quê? Eu tenho 10 unidades? Eu tenho 10 tomates? Não, eu tenho 10 quilos, tá? Se eu quiser configurar por unidade, eu também posso. Então aqui é importante você conseguir colocar essa informação no sistema como você compra, tá? Como você quer que o sistema entenda isso. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando que eu tenho 10 unidades de medida, 10 quilos, tá? Mas aí o sistema me pergunta, quanto que eu estou pagando hoje no quilo, tá? Então eu tenho 10 quilos e eu estou pagando em cada quilo, aqui é o preço da unidade, tá? Então se você colocar aqui unidade, o preço tem que ser da unidade. Então você tem que pegar lá a quantidade de tomates que vieram no quilo, né? Pegar o valor total, dividir pela quantidade de tomates, e aí você vai colocar o preço da unidade aqui. Se você quiser fazer por quilo, então a gente tem que colocar o preço total do que a gente está pagando no quilo, tá? Então eu vou colocar aqui, estou pagando no quilo R$30. E aqui o mesmo acontece, tá? Então a gente tem como configurar unidade, tá? Quilo, litro, dá para fazer também, miligrama e centímetro, tá? Então aí tem essas opções aí. Coloquei aqui R$30 que eu estou pagando no quilo do tomate e eu já tenho no meu estoque 10, tá? Aqui tem algumas opções também, tá? Que eu posso, se eu colocar vender sem estoque, o que vai acontecer? Se eu tenho algum produto configurado com esse insumo, ele não vai ser travado lá, tá? O cliente vai conseguir comprar, mesmo que tenha acabado o meu tomate, o meu cliente final vai conseguir comprar. Eu não quero que meu cliente consiga comprar caso eu não tenha tomate. Se eu colocar que meu hambúrguer vai 100 gramas de tomate e eu não tenho mais tomate, eu quero que trave a venda automaticamente do meu lanche, lá do meu hambúrguer lá que vai tomate, tá? Então eu posso travar essa venda aqui. Ah não, eu não vou fazer esse controle aqui, eu vou só saber os preços, né? Eu não quero controlar o estoque 100%. Então a gente pode deixar habilitado para que possa vender sem estoque sem problema nenhum, tá? Eu posso habilitar se eu quero que movimente o estoque ou não. Eu posso calcular o custo pela ficha técnica, isso aqui eu não vou falar agora, eu vou falar depois, no final do vídeo. E eu posso colocar se ele deve voltar esse estoque para o meu insumo, né, para o meu
deve voltar para o estoque do meu insumo ou não, tá? Como funciona isso aqui? Vamos dar um exemplo que eu fui lá e fiz a venda de um hambúrguer x-salado, um exemplo, tá? Só que aí já foi preparado, né? E o cliente foi lá e cancelou, né? Aí o que acontece? Eu não vou trazer o meu lanche de volta, né? Eu pegar o tomate e colocar de volta lá para vender. Então, a gente tem essa opção aqui, por quê? Porque a gente pode marcar se ele vai voltar para o estoque depois de vendido ou não, tá? Então, a gente consegue fazer. E aqui eu consigo colocar o estoque mínimo. Quanto que eu tenho que ter de estoque mínimo no meu de tomate, tá? Eu tenho que ter no mínimo 5 quilos aqui para eu conseguir trabalhar, tá? Então, a gente está colocando aqui que o estoque mínimo é 5. E aí eu posso colocar um código de barra também, se a gente quiser, né? Aí é mais para Coca-Cola, para outros tipos de insumo ali que já tem um código de barra, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que a gente faz para criar um insumo, tá? Criei o insumo, então praticamente já está criado, tá? Aí eu vou fazer um outro vídeo para esse aqui não ficar tão longo, que é mostrando como você configura a ficha técnica utilizando esses insumos, tá? Eu só vou falar agora a possibilidade de um outro tipo de insumo, que ele não é um insumo já finalizado, né? Porque é um insumo que você ainda vai preparar. Isso acontece muito com uma massa, por exemplo, né? A pessoa, ela produz a massa no estabelecimento dela, e aí ela tem que configurar diferente, porque a massa não está pronta, né? Então, o que eu gasto para fazer essa massa? Aí a gente tem uma ficha técnica até a gente montar essa massa, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui, né? Eu já criei os ingredientes que eu vou utilizar na minha massa, tá? Então, eu tenho farinha de trigo, eu tenho ovo, tenho fermento, eu tenho tomate, tá? É um exemplo, tá? Então, vamos lá. Novo insumo. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma categoria, tá? Vamos criar uma categoria aqui, por exemplo, massas, né? Vou criar essa categoria e aí o que eu vou utilizar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, massa do macarrão, tá? Vamos colocar aqui, é só um exemplo, tá, pessoal? Massa do macarrão. Qual a quantidade inicial, tá? Então eu já tenho aqui 10 unidades, tá? Qual que é a unidade? Eu tenho 10 quilos de massa. Vamos colocar 5 quilos, vai. Eu já tenho 5 quilos de massa pronto, tá? Qual que é o preço de custo? Aqui eu não vou colocar o preço, porque de fato eu não sei qual que é o preço ainda, né? Por que eu não sei qual que é o preço? Porque eu tenho vários ingredientes que eu utilizo para fazer essa massa, tá? Que é basicamente o que a gente faz lá no produto, né? A gente configura a ficha técnica do produto. E a gente tem a configuração também da ficha técnica do insumo, tá? Então a gente tem o insumo, né? Ingredientes que compõem o insumo aí, e tem os ingredientes que a gente faz para montar o produto final, tá? Então, como eu estou montando essa massa ainda, ela não está pronta, eu vou configurar a ficha técnica, tá? Que é o que a gente faz lá no produto, tá? Então, o que eu vou adicionar de suprimento? Aí eu vou colocar aqui, ó, vamos lá, insumo, tomate, tá? O tomate, ó, né, tá custando aqui R$30 o quilo, né? Mas aí eu vou utilizar aqui para fazer essa massa, ponto 100. Eu tô usando aqui 100 gramas de tomate. Tá vendo que ele já me dá um preço aqui na frente? Quanto que eu tô gastando para fazer essa massa, tá? Então aqui eu tô pagando R$30 no quilo, né? Mas aí eu tô usando só 100 gramas. 100 gramas é R$3, tá? Então já consigo ter uma base ali de como tá ficando, tá? Aí eu vou adicionar o suprimento. Vamos colocar aqui insumo, farinha de trigo, tá? Eu tô pagando aqui R$10 no quilo da farinha, tá? Só que aí que eu tô usando para fazer esse produto aqui ponto 200, né? Tô usando aqui 200 gramas, tá? De farinha para montar essa massa. Aí eu vou dizer aqui, por exemplo, que eu tô usando mais suprimento aqui. Vamos colocar aqui mais insumo. Eu vou usar ovo. Vou colocar mais um aqui, tá? Insumo, para vocês verem. Eu vou usar tomate, tá? O tomate eu tinha colocado, né? Vamos colocar fermento, né? Fermento, tá. Então aqui no insumo, ovo, quanto que eu tô pagando no ovo? Ó, tô pagando na unidade. Aqui a unidade do ovo eu tô pagando R$1. Eu vou usar 4 ovos aqui, tá? Então lá, R$4. E aí o insumo fermento aqui, tô pagando R$10 no quilo. Eu vou usar, por exemplo, 50 gramas aí de fermento, tá? Lógico, obviamente que é só um teste aí para vocês entenderem, tá? Então aqui eu montei já a ficha técnica da minha massa, né? E o que eu vou fazer aqui em detalhes, né? Eu vou calcular o custo pela ficha técnica,
tá? Eu não tenho esse custo ainda, então eu vou calcular pela ficha técnica. Depois que eu salvar, eu vou criar esse insumo aqui, eu consigo entrar nele, ó, massa do macarrão, eu tenho 5 quilos, né? Se eu entrar aqui na massa do macarrão, olha lá, o meu custo, né, o quilo da minha massa, hoje para mim está custando R$14, tá? Então depois eu consigo usar esses insumos aqui, né, finalizado já, ou insumo que eu tenha esses vários ingredientes aí, depois eu consigo configurar isso dentro da ficha técnica, tá? Agora, eu recomendo vocês assistirem um outro vídeo, que é o vídeo como criar a ficha técnica, tá? Para vocês entenderem aí o que a gente consegue fazer com esses insumos aqui. Depois que a gente consegue utilizar esses insumos aí em vários produtos, a gente consegue entrar aqui também, ele vai mostrar onde ele está sendo utilizado, tá bom? Então, basicamente é isso aí.